Olá, meus queridos, eu sou a Josi e você está no Vertente Geek. E estou aqui hoje com o Guto! Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que a gente vai fazer hoje, Josi? Pra quem não me conhece, eu sou o Guto Nunes, né? Olha como tem nosso roteiro tá bem organizado. Hoje nós vamos falar sobre o segundo episódio de Kanojo. Nós fizemos, a parte 1, que você pode estar vendo na playlist. E se você ainda não assistiu o episódio, corre lá e volta, porque a gente vai falar com muitos spoilers e cheio de opiniões. A proposta é justamente que vocês possam discutir o episódio com a gente, então é muito importante que vocês tenham assistido o episódio, ele tá disponível na Crunchyroll, 0800 é por conta de vocês, mas a ideia é justamente que a gente possa continuar discutindo o episódio, então assistam o episódio, voltem aqui e aí nos comentários vocês podem continuar a discussão com a gente, tá? Essa é a proposta, discutir entre a gente e com vocês, e hoje a gente fala sobre o segundo episódio que eu caguei de rir o episódio inteiro, Josi. Como foi o episódio de hoje? Então, o ponto mais importante do episódio pra mim é, sem dúvida, estabelecer a ex-namorada, do Kazuya. Que ele já encontra com ela no início do episódio, e a gente vai começar a conhecer ela, porque a gente não conhecia ela. A gente não sabia nada sobre ela. Só que ele ama perdidamente ela. No episódio, eles conseguem estabelecer muito da relação que ele vai ter já com as duas primeiras personagens, até as outras aparecerem. E fica claro que, a partir do final do último episódio, começo desse, a relação dele com a Mizuhara é: eu não quero contato contigo, porque tu lembra o trabalho que eu faço e que claramente ela não parece gostar de fazer aquele trabalho, e pra ele ela meio que vai acabar se tornando uma espécie de troféu. E já pra a Mami-chan, que seria a outra, como é que eu vou dizer, a outra Baranga. pretendente dele, a Baranga, segundo a Jones, mas a outra proposta de pretendente dele, ela vem com a ideia mesmo de menina que, até então, pelo menos nesse primeiro episódio, a ideia é, quando ela deu um pé no beleza, só que agora que ele tá com outra pessoa, daí parece que ela não tá tão superada assim, e isso é extremamente irritante. Só que assim, também deixa bem claro que aparentemente o anime ele vem com a proposta de Mizuhara, protagonista casal, parte do casal. Exato. E outras meninas, obstáculos amorosos que venham a surgir pra desenvolver o relacionamento deles, Mas a primeira parte do episódio é basicamente pra mostrar pra gente como é que eles vão criar problemas em cima disso pra Mizuhara. Por que ela vai acabar se enfiando nesse problema gigantesco? Uma coisa que o Kazuya ele tem muito é que ele arrumou ali na namorada de aluguel uma solução para alguns problemas que ele tem. Então, o primeiro é com a avó, que ele não quer decepcionar a avó e ele acredita que ele não vai conseguir ter uma namorada, então ele mantém aquele relacionamento de aluguel. Só que isso começa a virar uma bola de neve, porque pessoas conhecem outras pessoas que também conhecem outras pessoas. No momento que eles são vistos juntos, ele precisa começar a vender essa história para outras pessoas também. E mesmo que eles tivessem combinado de terminar, meio que a Mizuhara ela desiste de cumprir esse acordo de término, porque ela ouve uma conversa, dele com a avó. E eu acho que ela vê um pouco do relacionamento dela com a avó dela nele, Eu acho que é mais ou menos isso, por isso que ela compra essa coisa muito doida de continuar sendo uma namorada dele. Mesmo agora a gente estabelecendo que eles estão na mesma faculdade, que eles são vizinhos. Eu adoro a parte onde ela acha que ele é um stalker. Uhum. É muito importante estabelecer que o Kazuya, sempre que ele tá no íntimo dele, que é a casa dele, ele tá sozinho com os pensamentos dele, ele está pensando na ex. Ele não tem pensamentos eróticos em momento nenhum com a namorada de aluguel. Ele não cogita ainda ela ser realmente uma namorada dele. Porque pra ele é muito estabelecido que aquilo ali é só um teatro. E eu acho que talvez seja nisso que a trama vai se desenrolar. Talvez ela comece a gostar dele, só que eles têm esse vácuo, Aonde não, isso aqui é trabalho. É até, quando ela realmente
parece estar sendo legal com ele, se não me engano, quando eles estão bebendo junto e tudo, ele fica nesse impasse de, mas é só interpretação dela, ela só tá sendo legal e tal. Mas além dela ter visto, eu acho que, como tu falou, um pouco da relação dela com a avó, no que ela viu do Kaguya com a avó dele, é que, tipo, o anime, ele sempre traz essa síndrome de herói pra alguém, né? E daí quando ela escuta a avó dele falando sobre o menino como se ele fosse um total zero à esquerda, ela decide dar um espaço pra poder ajudar ele, porque o anime, o protagonista, ele tem que ter essa ideia de que ele precisa ajudar alguém, né? Ele precisa fazer alguma coisa por alguém. Mas eu acho que é mais ele é um zero à esquerda em relacionamento, né? Eu acho que... Será que isso desencadeia também para outras coisas? Mas tu sabe por que eu digo que a perspectiva não é só de relacionamento? Porque a base dela pra dizer que uma menina nunca se interessaria é, tipo, ele mesmo. Ela chega criticando o quarto. Ele arrumou o quarto e ela criticou. Eu me senti tão representada. Mas cara, ele arrumou o quarto pra velha entrar e reclamar ainda. Então, tipo assim, por isso que eu vejo que a família parece nunca tá contente com ele com nada, assim. E eu acho que ela acaba se comovendo muito com isso, né? Então fica estabelecido que toda quarta, a Mizuhara e o Kaguya vão juntos no hospital ver a avó dele. Só que aí, eles são flagrados pelos dois personagens, os alívios cômicos da coisa, que são os amigos dele. Meu Deus, cara, esses dois... Cara, a relação deles é maravilhosa, porque os três juntos são um bando de Zé Bronha, o clássico, o virgão Zé da faculdade, cara. Eu acho o máximo, eu acho perfeito, porque tudo que ele sabe falar é sobre teta e bunda, é um sarro. E eu acho muito engraçado que primeiro eles desconfiam que a menina tá levando ele pra levar um calote ou ser enrolado, e depois, quando ele assume, não, essa é a minha namorada, eles ficam desesperados. Porque se eles já transaram, acabou a vida sexual dele. Porque ela é muito perfeita. A hora que eles levantam essa discussão de, se tu transar com uma mulher desse nível, tu nunca mais vai te sentir bem transando com outras mulheres, porque ela é muito perfeita. Cara, quando eles levantam essa discussão, eu achei assim, cara, não. Perfeitos, maravilhosos. Esses dois personagens, eles são muito bons, porque eu acho que todo mundo já viu esses personagens representados na sua turma da escola, na sua turma de faculdade. Todo mundo já viu o cara que nunca come ninguém, mas só sabe falar disso. Ele tem muita opinião sobre, né? Nossa, tem muita opinião sobre, tem muita base no assunto, mas nunca comeu ninguém. Eu acho perfeito. E daí segue as decisões imbecis de Kaguya. Porque ele fala que eles não fizeram, os amigos ficam aliviados, então a conversa segue. Vamos sair pra beber? E aí, no lugar dele falar não, ele topa. E aí, tudo vai começar a dar ruim, meu Deus. Não é como se já não tivesse dando ruim, né? Porque é mentira atrás de mentira. Então, mas isso é a essência da coisa maravilhosa, né? Uhum. Até aí eu não tinha entendido o que ia acontecer. Eu não sei se você entendeu. Eu já tinha pegado. Eu não tinha. Porque quando eles abrem a porta, a gente dá de cara com a Mami-chan e o amigo dele se esconde atrás da porta e começa a tremer. Menina, eu dei tanta risada do menino pedindo desculpa, que ele não sabia que a menina ia estar lá, e aquele clima de, nossa, o que a gente fez? Tipo, eles não chamaram o Kaguya porque a menina ia estar lá. Cara, é que é bem... Eles trazem mesmo essa ideia de climão. Nossa, a ex tá lá e a namorada tá também. Poxa, assim, claro que primeiro vamos superar, né, gente? Pelo amor de Deus. Se vocês não lidam com ex assim, supera. Mas aqui, ele fala, né, tipo, ela já deve estar superada, ela já deve ter me esquecido e não sei o quê. Aí ele também vem a linha da imbecilidade e fala assim, mas talvez ela fique com ciúme. E ele fica nisso porque ele ama muito ela, né? Ele dorme com uma fotografia dela. Tu sabe que o anime vai mostrar pra gente, é tipo muito provável, assim, praticamente óbvio, né, que siga essa linha, é a ideia de que não é que ele ame ela ainda, mas de que o ser humano ele não sabe ser rejeitado. Então, como ele tomou um pé no ele ainda tá ali, não superou ela. E
a coisa vai aconteceu agora de novo, porque ela tava superada dessa situação até o momento de ver ele com outra. Então, quando chega a cena do bar, a Mami-chan, ela decide dar um exposit no Kaguya. E ela começa a falar como se ele fosse um completo Zé Bronha. escroto. Não, nossa, é horrível. E é um climaço. E eles conseguem te colocar nesse clima onde você pensa assim, cara, ela não vai calar a boca. E ele vira e ele começa naquela coisa. Eu não tenho o que fazer, né? Fazer o quê? E aí, a nossa rainha, a nossa perfeição, a Mizuhara bate na mesa e fala, tu não vai falar do meu Kaguya assim. Ela praticamente bota o pau na mesa, quase isso, e sai em defesa dele assim. E daí a decepção para os fãs do Kaguya e Mizuhara vem, porque ele decide ficar do lado da Mami-chan. A gente tem que defender ele também, que eu entendo que talvez Mizuhara estava defendendo o Kaguya mesmo. Sim. E ela defendendo ele, não era a personagem. Tanto que ali você vê que a expressão dela, ela vira pra ele e puxa ele. Fala alguma coisa. E ele não fala. Aquilo ali é a personalidade dela. Só que pra ele é atuação. Se ele tiver que ficar do lado de alguém, ele vai ficar do lado da ex. Mas o que piora é a partir daí. Não, depois daí, os amigos ainda viram e falam, pô, fala com ela, não foi legal. Porque os caras, eles são brode, eles são só muito jovens. E ele fica meio na bad, de tipo assim, pô, né, o que eu fiz? Aí vem o quê? A Baranguinha. Que eu não sei o que tá passando na cabeça da Baranguinha. Eu acho que ela quer só estabelecer, sabe cachorro quando faz xixi no poste? Marcar território. Eu acho que é isso que ela tá fazendo. Ela tá marcando território. O que você entendeu dessa palhaçada dela ir e falar assim, nossa, minha casa é ali? Ah, faça-me um favor. Nossa, cara, essa menina me irrita. Ela deve ter tomado um pé no do cara que ela tava... Porque ela deixou o Kaguya pra ficar com outro cara, né? Caso alguém não lembre. Ela deve ter tomado um pé no cu desse cara. E agora tá se doendo, vendo que o Kaguya tá, tipo, bem resolvido. Por mais que a gente saiba que é de mentira, né? Mas você lembra que teve uma cena das amigas dela falando que ele possivelmente não tinha superado lá no começo do episódio. Que ele não tinha superado. E ela faz, tipo, uma full cara de demônio. Eu acho que é parte do gatilho, assim, sobre possivelmente ela ter terminado com o cara que ela ficou depois do Kaguya, assim, sabe? Será que ela viu o Kaguya e a Mizuhara em algum lugar? Porque ela meio que trombou com ele na faculdade, né? Mas tu vê que eles não reconhecem direito a Mizuhara. Não, então, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de, tipo assim, ela viu no encontro, sei lá, eles estavam lá no aquário, sei lá, ela viu. E aí, a Mami-chan, ela esbarra com o Kazuya, tem uma fala e depois vai pra cena dela puta com as amigas. Então, talvez a gente veja um flashback de por que ela tá agindo assim. Pode ser por causa do namorado, ou pode ser que ela começou a rondar de novo o Kazuya por conta de ter visto uma menina mais bonita, né? Porque meio que eles estabelecem que a Mizuhara é mais bonita. O anime shonen contribuindo pra rivalidade feminina. Tá feliz? Tá feliz, sociedade? Sim, é o tempo todo. Mas eu acredito que seja mais, como é um harém, não tem como não ser, né? A não ser que você tope dividir o cara. Aí tem os harém que você topa dividir o cara. Aí tudo bem. Mas nesse caso elas vão ter que lutar pelo amor dele. Mas assim, ó, tenho que agradecer todos os dias que esse anime é um shonen. Porque se não fosse, eles nunca iam fazer o Kazuya daquele jeito, cara. Porque aquilo é tão natural, é tão honesto. O protagonista virgão da faculdade, cara, aquilo é muito bom. Quando chegou no final do episódio, que aí a Mami convida ele pra ir na casa dela e, tipo assim, ele claramente não sabe o que responder, fica mais claro ainda o quão perfeito é, o quão maravilhosa é essa personalidade dele. E se fosse pra outro tipo de público, né, se ele tiver, nunca ia ser desse jeito, cara. É tipo, se fosse um shoujo, ia ser um rapaz perfeito, a lá, tipo, Toya e o Kito da vida, ele só ia ser calmo, doce, gentil o tempo inteiro, nunca ia tocar no assunto de sexualidade direito, então, tipo assim,
Ai, demografias, por mais que às vezes elas sejam irritantes, elas são muito importantes pra isso. E, cara, eu amo esse personagem, sério, de verdade, assim, ó, de verdade. Não tem como. O Kanojo, ele pode ser muito problemático, mas eles usam saídas cômicas pra deixar tudo mais leve. Então, eu acredito que ele ser um shounen ajuda muito nisso. Porque ele pega estereótipos, mas você faz o principalzinho crescer, né? Então, eu acredito, eu vou dar os meus palpites. Eu acho que ele não vai pra casa da menina, porque ele vai lembrar que a menina achava ele um tarado. E aí ele vai falar não, porque ele quer agradar ela. Eu acho que ele vai, eu não sei. Nem eu nem a Josi lemos o mangá, tá, gente? Eu acho que ele vai. Eu acho que vai dar ruim lá. Talvez ele entre em pânico, lembre da Mizuhara, alguma coisa assim. E daí eu acho que lá vai dar ruim. Ah, e a cena da Mizuhara alugando o DVD? Que personagem perfeita, sem defeitos nenhum. Eu amo ela. Ah, eu amo Kazuya. Eu acho ele perfeito. Ai, que personagem, gente, sério. Ele é muito engraçado. Eu acho o time cômico sensacional. É isso que eu acho que a direção faz muito bem, né? Tipo, não é só o timing cômico da coisa, mas uma coisa que esse episódio trouxe muito forte pra gente é que existe um timing, uma construção emocional muito forte. Fica claro na cena em que a avó dele tá, tipo, falando mal dele pra ele mesmo e a Mizuhara tá escutando, entendeu? Ele consegue dar a carga emocional e dramática que a cena precisa pra te sentir da mesma forma que a Mizuhara, porque, cara, é impossível tu assistir aquela cena, tu não te comover com ele e pensar, porra, no lugar da Mizuhara eu acho que eu faria a mesma coisa, porque, porra, ninguém merece ser tratado daquela forma, entendeu? Tipo, ninguém merece que a família tenha só essa perspectiva negativa dele. A avó diz que ele terminou, e aí no lugar dela apoiar ele e falar, não tem problema, não sei o que, vocês terminaram. Não, ela coloca a culpa no término nele, né? Falasse ali, comentasse sobre, ele tem algumas coisas que são problemáticas, mas ele consegue lidar com isso, e é bem isso. Eu tive pensando sobre uma coisa que tu falou na discussão do vídeo passado, que é quando eles são os dois embaixo da coberta e a gente vê duas perspectivas, e eu acho que isso é muito importante pra deixar a coisa menos problemática e naturalizar tudo, porque tipo assim, da minha perspectiva, né, homem branco padrão, só gay eu sou, mas mas é problemático pra mim quando tu sexualiza a personagem feminina apenas pro público. Só que ali eles meio que sexualizam tanto ela quanto ele, porque eles estão trabalhando com perspectiva. Eles estão mostrando a forma que um menino virgão, né, que tipo, tá vendo a menina bonita perto dele. Pode ser problemático por causa do ponto de vista de ser um anime? Até pode. Só que eles naturalizam, porque, cara, é normal. Ele é um rapaz hétero com hormônios à flor da pele, que tá ali deitado com a menina. Então a perspectiva que ele vai ter dela vai ser sempre assim, entendeu? E eles vêm a trabalhar com isso de novo. Quando, por exemplo, a Mami-chan, a babaca, ajuda a carregar ele olha, tipo assim, sem a arte, sem a direção do anime, precisar sexualizar demais a menina, tipo, colocar um decote gigantesco ou colocar a teta batendo no queixo, eles tornam a perspectiva dele uma coisa extremamente sexual quando eles focam na mão dele perto do peito dela, entendeu? Então, tipo assim, eles não precisam colocar seios abaloados, redondíssimos, só pra construir isso. Eles fazem isso de uma forma muito natural, e é aí que eu acho que a coisa não é tão problemática. É claro que eu posso ter falado um monte de merda porque eu sou homem. Não, eu concordo que eles estabelecem que elas são todas umas boazudas gostosas, e eles brincam principalmente com essa questão de fotografia e dos ângulos. Então, tipo assim, ali ela tava toda se querendo, mas a gente sempre vê do ponto de vista dele. Uhum. Então, quando você vê e olha, por exemplo, a cena onde a Mizuhara, ela tá lá alugando o DVD, por exemplo, aquela cena não é nada sexualizada, é só a menina sendo uma menina. Então, tipo, ou ela cozinhando, sabe? Sim. Então, é uma questão de quando Kazuya não está na cena, sabe? E não tem um rapaz na puberdade
observando a cena. Tu deixou tudo que eu falei muito mais claro. Tive tempo de pensar. É a tua função como mulher, quando eu falo sobre mulher, tu tem que vir aqui e dizer que eu não precisava ter falado tanta besteira, ter falado de forma muito mais clara. Mas é basicamente isso, tipo, a menina tá sozinha, ela é normal, ela tá cozinhando, ela não tá com uma calcinha enfiada no rei. Então... Tá, não tem problema tu trazer dessa forma quando tem um menino que só pensa nisso olhando pra ela, né? Tipo, é inevitável. E isso é muito importante porque constrói muito a perspectiva da coisa. Tipo assim, pra gente, entendeu? Eles vão mostrando pra gente que, olha, ela é uma menina, ela só é uma menina bonita, mas... Cara, ele é um virgão. Qualquer mulher que ele olha, praticamente, ele já fica explodindo de hormônios. Então, é legal porque só ajuda a fortalecer a personalidade do protagonista que, né, volto a dizer aqui, eu já devo ter falado 40 vezes. Perfeito, muito bom. Nós seguimos, então, no episódio 2 agora, dando nota pro anime. Vamos rever nossas notas. A minha continua sendo um 3. A minha tinha sido um 3, mas a minha de perspectiva era 4, acho que era isso? Não, eu já tinha dado 4, eu mantenho ele, eu falei que eu tinha dado 4 porque pra esse tipo de anime me segurar e eu gostar, ele tinha que ser muito bom. E eu continuo dando 4, ele tá sendo muito bom, ele tá tipo, do primeiro episódio pro segundo cada vez melhor. Então, só eu acho que tá aumentando a minha expectativa pra nota final, mas eu não vou mais tocar nesse assunto porque eu não quero me comprometer, mas até o momento, um 4. Eu tô, cara... E o Kazuya é um personagem 80 estrelas pra ele, sério. Eu adoro. Só lembrando, pessoal, da polêmica que vocês deixaram nos comentários do outro vídeo sobre eu falar que pra visão da menina talvez fosse... como pra gente, um tipo de prostituição. Eu vou deixar 2 matérias aqui na descrição, porque o Vertente Geek, ele não vai passar pano para namoradas de aluguel. Porque teve muito menino, vamos deixar claro, meninos, falando nos comentários que isso é comum no Japão. Não é porque alguma coisa é naturalizada e é comum que a gente não tem que repensar ela e ver como as pessoas se sentem nessa situação. Então, eu espero que vocês leiam com atenção e que parem de passar pano pra esse tipo de coisa, porque a gente ainda não sabe se a protagonista, ela realmente quer fazer esse tipo de trabalho ou se ela precisa, se ela tem outra opção. Pessoal, muito obrigada por assistir até agora. Guto, qual que são as suas palavras finais? Eu só quero concordar contigo nesse final maravilhoso, né, sobre, como tu disse, eu também li os comentários, vi o pessoal levando esse assunto. A gente entende que a questão de relacionamento no Japão é completamente diferente, a gente entende que namoradas de aluguel, elas vêm pra suprir essa questão de sentimento que é diferente, é uma perspectiva diferente de relacionamento, mas continua não sendo uma coisa saudável nem pra quem faz, nem muito menos, se tu for pensar, pra quem tá lidando com aquilo, porque uma pessoa que precisa pagar por carinho, vamos dizer assim, né, por atenção, ela não deve estar saudável. Então, tipo, como a Josi disse, uma coisa que foi totalmente naturalizada não quer dizer que seja realmente saudável, né, pra ambos os lados. Então, tipo, leiam a droga da matéria, sério. Cabe a nós observar isso e problematizar também. Não é porque o anime é um anime muito bom e ele trata disso de uma forma que cabe dentro da situação que a gente vai ignorar, por exemplo, os vários problemas que isso gerou na sociedade japonesa. Então, vamos dar um pouco de atenção pra isso. Isso aqui é entretenimento, sim, é divertido, mas a gente tem que problematizar, a gente tem que pensar criticamente sobre tudo, inclusive sobre os animes que a gente gosta. Caralho, a Josi faz tudo, né? Beijo pra vocês, muito obrigada por quem assistiu. Tchau, tchau.